Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Podeis tomar assento, continuando adorando e glorificando o nome deste Deus. Este período é chamado na Bíblia de período teocrático, ou seja, governo de Deus. Era a época em que Deus não estava falando por intermédio nem de sacerdote, nem de profeta, nem por intermédio de sonhos, também por intermédio de visões. Era o período em que Deus estava usando juízes. E naquela época os juízes que Deus usava, entre eles Débora, louvado seja o nome do Senhor, Eude, louvado seja Deus, e também Gideão. E a palavra do Senhor diz que agora, porém, os filhos de Israel fizeram coisas que não agradaram os olhos do Senhor, e por causa disso, Deus entregou na mão dos midianitas durante 7 anos, ou seja, 7 anos de castigo, louvado seja o nome do Senhor, 7 anos de aperto, 7 anos de aflição, 7 anos de angústia. Porém, a Bíblia diz que por causa disso, o povo voltou a buscar a face do Deus vivo e todo-poderoso. O que é que eu entendo com isso? Que tem muita gente, mesmo no nosso período, nesse período ainda, que deixa para buscar a Deus somente na hora da luta, somente na hora da aflição, mas quando tudo está bem, ele não busca a Deus, não lembra que tem igreja, não lembra que tem profeta, não lembra que Deus existe, mas muitos só buscam ao Senhor na hora que os midianitas estão atacando. Mas eu glorifico e exalto o nome deste Deus, que o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus poderoso, e a Bíblia diz que a ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele perguntou para Jó, quem primeiro me deu, para que eu tenha a obrigação de retribuir, porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Entendeu, crente? Se você está entendendo a mensagem, continue adorando e glorificando o nome deste Deus. Eu quero te convidar nesta tarde a escancarar sua boca cheia de dentes e adorar e glorificar o nome de Jesus, porque a ele seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Cadê os crentes que adoram o Senhor? Já chegaram? Você pode crer, pode adorar e pode exaltar o nome deste Deus. E a palavra do Senhor diz que tudo que o povo de Deus semeava, vinha agora os midianitas, os amalequitas, também o povo do Oriente, e se colocava contra eles. Se eles semeavam alguma coisa, alguma semente, eles roubavam a semente, destruíam a lavoura, destruíam a plantação, roubavam os animais, e por causa disso o povo estava certamente passando por aperto, passando por aflição, e eles continuaram agora clamando ao Deus vivo e todo-poderoso. E a Bíblia diz que o nosso Deus, irmãos, é um Deus presente. Você crê nesse mistério? Você pode crer que ele se faz presente mesmo você estando cercado. Eu não sei se você está cercado pelos midianitas, cercado pela luta, cercado pela enfermidade, cercado pela dor, cercado pela alabassubiandebrai, pela prova dura, pela escassez, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o meu Deus continua sendo o mesmo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Cadê os crentes que creem nesse mistério? Continue adorando e glorificando o nome do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que por causa disso o povo de Deus tinha que cavar cisterna, tinha que se esconder em buracos, em fortificações. Eu quero lhe dizer uma coisa: quem sabe você esteja sendo cercado pelas dívidas e por causa disso os credores estão batendo a tua porta, o telefone não para de tocar porque alguém está sempre lhe cobrando. Talvez você fique até, louvado seja o nome do Senhor, meio sem jeito, meio sem graça de vir até a igreja porque está devendo a algum irmão, mas eu quero lhe dizer que o meu Deus é um Deus provedor, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Quem sabe alguém até estendeu a mão para te abençoar e hoje está alegando, mas eu quero lhe dizer uma coisa: não fica preocupado, não fica atribulado, porque o meu Deus, ele abençoa e não lança no rosto. Você pode crer nesse mistério e pode continuar glorificando e exaltando o nome desse Deus. E a palavra do Senhor diz que então agora, quando estava ali aquele homem, Gideão, malhando trigo no lagar, o Deus Todo-Poderoso se apresentou a ele na forma teofânica, na forma de anjo, e agora se apresentando então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Cadê os crentes que glorificam e exaltam o nome de Jesus? Cadê os crentes que adoram a Deus? Já chegaram? Você pode crer, pode adorar e pode glorificar o nome deste Deus? Quantos irmãos estão sentindo a presença do Senhor? E a palavra do Senhor diz que então o anjo do Senhor apareceu e disse:
Se o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero lhe dizer uma coisa: talvez você esteja sendo acuado por alguém, sendo atribulado pelas forças malignas também, mas eu quero lhe dizer uma coisa: que o nosso Deus, Ele vai criar porta de escape para minha e para a sua vida. Você pode entender esse mistério? Quem sabe, meu irmão, Deus lhe usa. Talvez Deus não lhe use da maneira como me usa, da maneira como usa a pastora desta igreja, da maneira como usa outros pregadores presentes, mas alguém não quer respeitar o teu ministério. Eu costumo sempre dizer: somos irmãos, mas não somos iguais. E se nós não somos iguais, eu tenho que aprender a respeitar a particularidade do vaso. Cadê os crentes que creem nesse mistério? Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: somos irmãos, mas não somos iguais. Então me respeite. Fala para ele, fala para ela. Cadê os crentes que têm Jesus na vida? Você pode adorar e pode glorificar o nome do Senhor, porque tem muita gente no nosso meio que se acha. Ele acha que Deus só usa ele. Ela acha que Deus só usa ela. Eu seria muito ignorante e arrogante se eu acreditasse que aqui em Abrantes, em Lauro de Freitas, na Bahia, só teria missionária Railda para Deus usar. Não, meu filho. O salmista disse que a glória dele, ele não dá a ninguém. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir: o poder pertence a Deus. Você pode crer nesse mistério, meu filho? Então adore e glorifique o nome do Senhor, porque tem muita gente no nosso meio que se acha, ele se acha estrela. Eu quero lhe dizer, meu filho, que eu não sou estrela, você não é estrela, mas o Espírito do Senhor está na minha vida, como esteve apossando-se da vida de Gideão. E eu quero lhe dizer mais: não sou estrela, você não é estrela, mas Jesus brilha em mim, Jesus brilha em você. Quem crê nesse mistério, continue adorando e glorificando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava no aperto, na aflição, sabendo que os seus irmãos estavam se escondendo para não morrer, para não perder até mesmo a vida, e agora aparece um anjo do nada, olha para Gideão naquela aflição, naquele aperto, e agora profetiza e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E a resposta de Gideão foi a seguinte: se o Senhor é comigo, por que me sobreveio todo esse mal? Não é diferente das nossas interrogações hoje. Se Deus é conosco, porque muitas das vezes o filho está nas drogas, o marido está nos braços da amante, o estado está assobiando detrás, o meu vizinho prospera, e muitas das vezes nós não conseguimos ter aquilo que nós desejamos no nosso coração. Mas isso não significa que Deus não está conosco, porque Ele está conosco desde a fundação dos séculos para todo sempre. Você pode crer nesse mistério, meu irmão? Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: você não está sozinho. Varão valoroso, varela, Deus é contigo. Fala para ele, irmão. Se você não é profeta, aprenda a profetizar. Quantos podem dar glória? Quantos podem dar aleluia? O versículo 14 diz que então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como vou livrar Israel? Muitas das vezes, irmãos, quando Deus usa um vaso para falar conosco, ou porventura quando Deus nos dá um sonho profético, não queremos acreditar. E quando Deus usa o seu intérprete, usa o porta-voz dele, nós queremos às vezes interrogar e dizer: esta profecia não é para mim, a irmã se confundiu, o profeta enlouqueceu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu me lembro que há muitos anos atrás, quando na Assembleia de Deus lá em Salvador, eu era apenas uma zeladora e zelava da casa do Senhor, e eu me lembro que Deus tomava os seus vasos, mesmo quando eu estava fazendo faxina na igreja, as irmãs atravessavam, nunca me viram, e profetizavam e diziam: eu vejo escrito na tua testa, mulher missionária, e os quatro cantos da terra te espera, você vai passar as fronteiras. E eu não acreditava, sabe por quê? Na época, a missionária Irene, pastora, eu não conhecia nem Feira de Santana, mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu filho, também não conhecia o aeroporto. Alguém um dia me criticou porque quando eu passei a noite em frente ao aeroporto de Salvador, eu perguntei, indaguei: que lugar bonito é esse? O irmão que estava comigo, hoje ele é presbítero, é meu amigo, ele gritou de lá dentro do ônibus: ô Railda bestalhada, isso aí não é aeroporto. Eu disse: meu filho, não sou abestalhada, apenas não sei o que é este lugar, mas se aí é aeroporto, um dia eu vou subir e descer de avião para fazer a obra de Deus. Cadê os crentes que acreditam na promessa de Deus? Adore a Deus e glorifique o nome do Senhor. Quem sabe alguém olha para você e acha que você não tem dono, você não está
conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Naquela época não conhecia nem Feira de Santana. Deus me deu o privilégio de hoje já conhecer 3 países. Cadê os crentes que podem dar glória? Cadê os crentes que podem dar aleluia? E eu quero dizer uma coisa, meu filho, minha filha. Talvez você só tenha identidade, quem sabe não tenha passaporte. Mas Deus nesta tarde me trouxe de Mauro de Freitas para profetizar passaporte para frente. Recebe o passaporte, recebe a vitória de Deus. Quem sabe só viajou de buzu até agora, mas o meu Deus é poderoso para mudar a tua história. Cadê os crentes que acreditam nesse mistério? Cadê os crentes que dão glória a Deus? E eu vou lhe dizer mais, meu filho, se você não puder viajar de avião, tem nada não. Tá andando crente, vai andando fazendo a obra. Cadê os crentes que faz a obra de Deus? De avião, de ônibus, até mesmo de jegue, mas faz a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pergunta para o crente que está do teu lado: tu está pregando ou está enrolando? Pergunta para ele, pergunta para ela. Diga para esse mesmo crente: evangelizar não caiu de moda, irmão. Fala para ele, fala para ela: evangelizar não caiu de moda, dar folheto não caiu de moda. Cadê os crentes que creem no poder da palavra? Jesus está voltando. Adore a Deus e exalte a Ele. E eu me lembro que outrora, quando alguém ouvia um pregador dizer que Jesus está voltando, a igreja se alegrava, irmãos falavam em línguas estranhas. Hoje muitos crentes só deixam para falar em línguas, para pular e salpar, sapatear. Quando alguém diz: receba chave de carro, chave de fazenda, chave de apartamento, aí ele dá terra. Mas na hora que Deus usa um vaso de 5 com 7, entre pela porta, fica difícil de dar glória. Mas eu quero lhe avisar algo: sou profeta de Deus e não me intimido com cara feia. Então, irmão, não me olhe de cara feia. Cadê os crentes que dá glória? Cadê os crentes que dá aleluia? Levante a mão e adore. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ele perguntou e disse: Senhor, o que é feito de todas as tuas maravilhas? Porque Gideão, com certeza na sua infância, com certeza na sua juventude, ouvia falar que Deus havia tirado o povo de Deus do Egito, e ele estava indagando e perguntando: porventura o Deus do passado é o mesmo Deus do presente? Eu quero dizer, meu filho, você que está semelhante à mulher de Ló, olhando para trás, o que tem de irmãos e irmã Alice, que fica preso ao amor do passado, ele fica apaixonado pela irmã que até já morreu. Esquece, meu filho, a defunta, porque Deus tem coisa boa para você. Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Eu não sou santa casamenteira, mas eu profetizo o casamento e o meu Deus realiza. Quem pode crer? Quem pode adorar? Quem sabe alguém olha para você e chama você de empalhado, chama você de empalhada. Mas eu quero profetizar nessa tarde: você e eu não vamos morrer nesta prova. Quem pode dar glória? Quem pode dar aleluia? Cadê os crentes que adoram a Deus? Quando o teu irmão que está do teu lado e pergunte para ele ou para ela: você sabia que em Jesus crente faz sucesso? Fala para ele, fala para ela. Cadê os crentes que creem no poder da mensagem? Cadê os crentes que dão glória? Cadê os crentes que dão aleluia? E ele agora respondeu, versículo 17. E lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és comigo que fala. Rogo-te daqui, não te aparte até que eu volte. E a Bíblia diz que ele agora foi preparar um banquete para aquele anjo. E ele disse: se realmente é o Senhor, é Deus quem está falando comigo, fique aí, aguarde até que eu retorne. Eu quero lhe dizer uma coisa: quantos têm vindo falar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus, mas muitas das vezes não é Deus quem está falando. Mas eu quero dizer uma coisa: tem muitos hoje atrás do disque profeta. É só consultar a irmã fulana, é só consultar o irmão fulano. Mas eu quero dizer uma coisa: o meu Deus não precisa que você consulte A, consulte B. Quando Ele quer, Ele envia o profeta até você. Cadê os crentes que acreditam nesse mistério? Levante a mão e adore a Deus. Pergunte para quem está liberado: você crê em profecia? Cadê os crentes que creem em profecia? Cadê os crentes que creem na revelação? E a palavra do Senhor diz, no versículo 19: então Gideão preparou um cabrito, preparou farinha, colocou tudo na panela. E a Bíblia diz que ele trouxe debaixo do pé de carvalho e apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue tudo isso, pegue a carne, pegue todo esse material e despeje sobre a pedra. E a palavra do Senhor diz no versículo 21: o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão, tocou naquilo tudo
segundo, subiu fogo da pedra e consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu. Você pode dar um glória para o Senhor? Não entendeu não? Jesus está aqui e Ele vai aceitar o teu presente. Quem sabe você não tinha transporte para pregar teu pique, para chegar até esse culto. Quem sabe você chegou aqui estourando de dor de cabeça. Quem sabe você deixou algo, até mesmo a consulta agora à tarde, com um médico, com um psicanalista, para poder vir para a casa do Senhor. E quem vem em busca do Senhor, recebe. Cadê os crentes que acreditam no poder da palavra? Diga para quem está do teu lado, você não vai sair da forma como você chegou. Fala para ele, fala para ela. Cadê os crentes que acreditam que Jesus está aqui? Porque foi Ele quem disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está presente. Cadê os crentes que acreditam nesse negócio? E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22. Então viu Gideão que é o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, eis que vi o anjo do Senhor face a face. E a palavra do Senhor também diz, irmãos, que agora, no versículo 26, ele disse: E edifica ao Senhor teu Deus um altar. Sabe por quê? Naquela mesma noite, Deus agora olhou para Gideão e disse: Eu quero que você vá até o bosque, onde está ali, tudo armado para Baal. Eu quero que você derrube o altar de Baal, que é de teu pai, corte todas as árvores que estão em redor. Eu quero lhe dizer uma coisa, é como se nos dias de hoje, Deus chegasse e dissesse: Eu quero, Gideão, que você vá na igreja do Bonfim, destrua o palácio do Bonfim, destrua os deuses que estão lá e também todas as árvores que estão em redor da igreja do Bonfim. Quem é, irmão, que queria fazer isso? Seria automaticamente preso. Naquela época não foi diferente, mas o que tem de crente frouxo e ainda diz: Eu quero que Deus me use, eu quero fazer a obra de Deus, mas na hora que o diabo se apresenta com uma primeira dificuldade, ele diz: Não vou mais para a igreja. A irmã me olhou de cara feia, nessa igreja eu não piso mais, porque isso, porque aquilo. Meu filho, a igreja que você está pensando em congregar, tem gente lá, se tiver vai ter problema. Não é diferente aqui. O que tem de gente no nosso meio, o problemático é ele, a problemática é ela, mas fica colocando defeito nos outros. Eu quero lhe dizer uma coisa: deixa de ser crente cara de pau e se converta. Cadê os crentes que dá glória? Cadê os crentes que dá aleluia? E eu sei que tem gente que não está gostando, mas eu não estou nem aí. Me convidou, agora aguente. Cadê os crentes que dá glória? Cadê os crentes que dá aleluia? Vocês podem crer que Jesus está aqui. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Sabe por que eu estou pregando assim? Porque eu posso sentir a rejeição de alguns, mas eu quero dizer, Jesus também, pastor Irene, ele foi rejeitado. Quem sabe você olhou e disse: Quem vai pregar hoje é ela, sou eu mesmo, meu filho. Não gostou não? Problema seu. O diabo também não gosta, mas